Boa tarde, estamos aqui no âmbito do Dia Mundial da Fotografia para termos uma conversa sobre o que é a fotografia hoje. E eu vou pedir à Céu que comece com o tema da relação da fotografia com o jornalismo, com a imprensa escrita. Quer dizer, ok, pronto. Então, o que é que eu acho que a fotografia hoje de imprensa significa? Muito pouco. Primeiro porque há uns anos para cá começou a haver aquela ideia de somos todos jornalistas, há o fotógrafo que faz e que publica no Facebook antes da imprensa publicar, esta ideia generalizou-se e, portanto, temos que pôr a questão quem é que vai trabalhar na imprensa ainda para a frente, não é? A partir de agora, hoje e a partir de agora, para que é que serve trabalhar em jornalismo se as coisas são publicadas antes da imprensa as publicar, não é? Qualquer coisa que aconteça já saiu no telejornal e a seguir já saiu no Facebook. Portanto, esta é a grande questão que se põe agora, é para que é que ainda existem os fotojornalistas, para além das agências, pronto, que conseguem trabalhar com alguns fotojornalistas, fotógrafos. O que é que vai ser o futuro? Como é que se vai resolver esta questão? Como é que as pessoas podem trabalhar nisto? Na fotografia documental? Queres falar, também, Luís? Posso, mas hoje vamos falar da questão do fotojornalismo. Não. Do documental. Não. Vamos assim, falar de outras coisas. Podemos dar opinião sobre o que a questão do imediatismo do documental, das fotografias no momento, é claro que já há uns anos que para mim provocou até a falta de qualidade no tipo de imagem, porque não há tempo para pensar a fotografia. Em termos também do evento e depois da imediatez com que os meios precisam das imagens. Em termos do que é hoje o futuro, eu acho que isso não vai abrandar, quer dizer, também não se pode arranjar imagens para antes do evento, mas mais rápido do que isto, em relação ao fotojornalismo e documental, eu só vejo como uma continuidade maior sobre o trabalho de investigação documental. Em termos da onda do evento, acho que é uma coisa que vai cada vez mais desaparecer, em termos pelo menos, da relevância da fotografia do evento em termos de fotojornalismo, porque depois vamos para outras áreas como fotografia, vamos falar de evento de partido comercial, como casamento, toda a gente há de querer sempre vídeos e fotografias dos casamentos, quer dizer, pelo menos não estou a ver isso mudar tão cedo, toda a gente há de querer esse tipo de coisas registadas. Agora, em termos de notícia... Portanto, estamos a falar de trabalhos mais prolongados no tempo, continuarão a escoar, digamos, a ser possíveis de publicar. Se houver pessoas para os ver, essa é sempre a questão. Se houver pessoas para os ver. A questão toda é quem é que vai ver as imagens. E como é que elas são divulgadas? Porque no meio destes bilhões de imagens, como é que se vai divulgar um trabalho mais sério, sei lá... Pois, é isso. E falando de questões profissionais, a questão também depois é a rentabilidade desse tipo de trabalhos. Porque quem vai fazer isso meramente apenas porque as pessoas querem ver, porque tem que dar dinheiro, não é? Exatamente. Sim, porque há também um dado que é a crise que atravessa o setor, não é? Porque há uma crise grande que atravessa o setor, os jornais cada vez investem menos nas fotografias e nos fotógrafos. Criou-se a ideia, aquela famosa ideia do jornalismo de cidadão, em que todos nós somos jornalistas, toda a gente tem um smartphone, toda a gente faz uma fotografia, e para o jornal tornou-se indiferente se essa fotografia vem do cidadão ou até muitas vezes é mais importante vir do cidadão, porque o cidadão que está no preciso momento, naquela altura, há de captar algo que um fotógrafo nunca está, porque ainda se tem que deslocar para o local. Portanto, aliás, há vários cidadãos que o fazem, não é? De vários ângulos. Portanto, o evento é fotografado pelas pessoas que fazem parte desse... Multicâmara. O que é que acontece depois com essas imagens todas? Não é? Porque toda a gente, cada vez a fotografia democratizou-se, não é? Toda a gente capta imagens. Depois é esta questão da captação de imagens, porque há as pessoas que captam, os profissionais, como vocês estavam a falar do fotógrafo de imprensa, mesmo outros profissionais, mesmo noutras áreas, fotografam com uma determinada paixão. Não é? Mas depois há as outras pessoas todas, há um outro ato de captar que é mais, digamos, desconcentrado, desatento, que é só a questão do registro. Claro. Não é? E o que é que acontece com essas imagens todas? Ficam num saco roto.
Porque há bilhões de imagens num disco que esquece cada vez mais, não é? Vão cair no esquecimento, nem nunca são publicados. Por exemplo, há um dado curioso que é dos bilhões todos de fotografias que são produzidos anualmente, a maior parte das fotografias circula em redes que não têm nada a ver com a fotografia. Pois. Por exemplo, a fotografia, para aí há 2 anos atrás, havia uma rede de mensagens onde circulava no Snapchat, foi onde circularam mais fotografias no mundo inteiro. Ou seja, aquelas fotografias nunca foram produzidas com a intenção de serem fotografias no sentido tradicional em que nós usamos a fotografia, mas são objetos que são mensagens em si, portanto são fotografia como mensagem direta. São Como feitas como mensagem direta comunicação. com vista ao esquecimento. Depois ninguém faz backups dos telefones, os telefones Funciona como um vão- substituto, não é? Sim, Mas um há as substituto nuvens de também, algumas há as coisas, nuvens. não é? É uma transmissão. Sim, as nuvens são assim uma espécie de buraco negro onde Sim, circulam onde as toda a imagens e onde elas um dia vão desaparecer E também. já ninguém quer se lembra dizer, que as não- pôs lá também, não é? Ninguém se lembra que as pôs lá e provavelmente até nós, se calhar entre nós arranjamos já aqui um caso ou um exemplo de alguém que pôs imagens num sítio qualquer que já não se lembra onde é que elas estão, não é? A não ser aquele trabalho que a gente produz, estou a falar de uma fotografia diferente. Pois, Mas porque acontece-me, sei lá, já tive pastas que não sei, Desapareceram. que desapareceram na nuvem, não é? Pois, mas, por exemplo, ainda outro dia estávamos a falar e eu acho que nesta conversa é uma coisa, porque é importante para mim separar, eu separo em quatro objetivos da fotografia, porque eu acho que a importância da fotografia hoje em dia tem a ver com o objetivo que se dá. E para mim há 4. Há o arquivo, memória, que toda a gente faz, aí depois o outro problema é que as pessoas, como as pessoas hoje em dia tiram. Quando era película, as pessoas iam de férias, levavam uma câmera, tiravam um rolo, 2 rolos, imprimiam, punham num álbum e a própria edição era feita pelo custo que a fotografia acartava. Portanto, as pessoas quando tinham 30, 40, 50, 60 ou 100 imagens de umas férias, é automaticamente uma edição. Que eu entendo se estavam boas ou más. Hoje em dia, filmes e fotografias, telemóveis, as pessoas publicam meia dúzia no Facebook, publicam nos Instagrams. Mas isso tem a ver com o papel, portanto, o facto de haver papel, quando se imprimia em papel, não é? As férias, por exemplo, as pessoas imprimiam as 36 fotografias de um rolo e ficavam com o arquivo ou a memória dessas férias em 36 fotografias em papel. Sim. E partilhavam. E partilhavam, Pois e é que mostravam agora às é isso. pessoas. Não, e arquivavam porque a questão do Arquivavam. álbum, mesmo que fosse aquele álbum. Sim. O problema para mim é mais ainda a quantidade que se tira, porque enquanto a fotografia antes, porque as pessoas, eu acho que independentemente do que pensavam, era uma coisa que financeiramente era pesada. Fotografar. Pois. Mais ainda hoje em dia, se fosse pensar em película, mas é uma coisa, Claro. era um hobby extremamente caro de suportar. Eu lembro-me de quando eu ainda fotografava em película, acho que toda a gente lembra-se de ir em viagens e gastar 50 contos e 40 contos Claro. em revelações e impressões e Sim. não sei o quê. Portanto, automaticamente isso criava que as pessoas editassem no momento do disparo, que hoje ninguém faz, por isso é que se fazem 200 fotografias e ninguém olha para aquilo. A questão toda para mim é depois, tem uma coisa que é extremamente importante, essa, por acaso, essa da fotografia como mensagem, como efêmera, que é para transmitir uma ideia, um momento e depois desaparece. Já passou, já era. Mas acho que depois a fotografia nunca vai desaparecer como um hobby, independentemente de ser ou não uma profissão, como hobby, como prazer. Sim, Como claro. Mas a fotografar questão é para que já prazer. não é um hobby, já faz parte das nossas vidas, de toda a gente, não é? Já não é um hobby, já não é considerado um Para hobby. algumas pessoas É algo é. que faz parte da vida de toda a gente. E é nesse sentido que eu estava a dizer que é um substituto, não é? É um substituto, no caso da vigilância, não é? É um substituto por não se poder estar lá e há um controle, não é? E ela desta forma entrou nas vidas das pessoas. É um substituto na saúde, também da visão, porque permite ir para dentro do corpo e ver outras coisas, mas depois há outras coisas, por exemplo, na relação, é um substituto também, não é? E aqui já não é um substituto da visão, mas é um substituto presencial, não é? Já substitui a presença. Sim, sobretudo nestes tempos em que estamos todos nestes também, afastados. sim. Sobretudo nestes Mas é tempos. assim, E eu acho que neste há aqui caminho duas é que coisas diferentes. é Uma preocupante. É o amador, não é? Que dispara qualquer coisa e fotografa todos os passos do prato que acabou de ser feito até o comer.
E depois há o profissional, não é? Quer dizer, Sim, eu acho que em termos de hobby ele estava a falar do amador esclarecido, Do que faz amador uma fotografia esclarecido, que já não é Não é como fotografia registro de do memória, mas cotidiano, é aquela mas vai malta que fazer- tem uma câmara e vai de viagem, faz as suas fotografias e vai sair ao fim de semana e vai fotografar ali Registra. para a rua e não sei o que Mas faz. nesse sentido também já toda a gente pratica isso. Repara que toda a gente diz que gosta muito de fotografia. Claro. Não é? Não. Eu gosto muito de fotografia. Tu dizes que és fotógrafo, eu gosto muito de fotografia. É verdade. E eu estou sempre a fotografar. E hoje em dia toda a gente tem uma câmara. Sim. Não é? Não tinha, toda a gente tem, toda a gente fotografa. Pois há esta questão se Toda a gente capta imagens. toda a gente capta imagens, vês? E ora aí está. Era isso que eu estava a dizer. Por isso é que eu não estava a diferenciar os profissionais dos outros, porque também uma grande parte de amadores tem a mesma paixão ao captar a imagem, independentemente de se é Sim, sim. fotografia ou se é imagem claro, em movimento. Não é? E tem essa paixão. E na realidade qualquer um deles pode estar ao nível Exatamente. da visibilidade dos profissionais se por acaso estiver num sítio onde há um evento que fez uma fotografia Exatamente. Claro. que é única e que era uma coisa que não... Enfim, a proliferação de câmaras não era assim uma coisa tão grande, não é? Hoje é difícil vocês terem um acontecimento que seja notícia em que não haja uma fotografia. Imediatamente. Eu não sei se é Imediatamente. proibido. E pode estar a Segundos acontecer uma depois coisa está qualquer lado, partilhada. está partilhada, pode haver um acidente e está partilhado. Aliás, vocês abrem Sim. Os A música, jornais de fazemos manhã e concertos. está cheio de fotografias de... Sim. Eu vejo de Pois. manhã, há um acidente e está alguém com um telemóvel a fotografar e não dá para correr da manhã para outra coisa E, por qualquer. exemplo, na música era proibido, ninguém podia fotografar Sim. um concerto, não é? Só tinham já 10 fotógrafos, vai lá. Só um a primeira fotógrafo. música, E, não era? e era a Sim, primeira só a e a segunda primeira música, música, não é? Mas hoje é impossível de E controlar. agora tudo. E no outro dia eu fui a um concerto em que dizia é proibido fotografar. Sim. E estava toda a gente a fotografar, obviamente, não é? Porque tinha o Claro. telemóvel. Sim, assim é como nos museus e tudo, quer dizer, criou-se uma certa paranoia por causa da segurança e do... Sim. Não só da segurança, mas também tem a ver com Com a mercantilização, com a divulgação. mercantilização do museu e das peças do museu, porque eles não querem ser eles os donos da venda, não é? Da venda. Querem os lucros todos, mas a verdade é que é muito difícil hoje de controlar num museu. Eu sempre fotografei nos museus e hoje anda toda a gente em cima de mim quando eu ando com uma câmara e não deixam fotografar, não é? Há assim uma certa paranoia à volta dessa prática. E depois há aqui dessa uma prática. coisa que nós devemos sempre pensar, não é? Nestes tempos agora, que é anda sempre toda a gente à tua volta para não fotografar, mas estás sempre a ser filmado também. Sempre. E essa também é a tal perversidade desta época, não é? Que estamos sempre a ser filmados, estamos sempre a ser fotografados, mas não podemos fotografar. Na rua dizem-nos que não podemos fotografar. Ainda não percebi se a lei diz que sim ou que não. Tripé, Se não é? fores- Monopé Não, sim, a já lei- mudou. a lei- Há uns a- anos era tripé não, em Lisboa. Mas o tripé era... Monopé É sim. uma questão. Era O tripé era uma lei camarária. É, camarária. em Lisboa, foi o que eu disse. Lei Lisboa. camarária. Em Lisboa, sim. Em Lisboa. Por causa da Se fores estudante, ocupação dos passeios e não sei o que, não sei o que mais. Pois. Tinhas que ter Licença. FTPs e não sei, licença, tinhas que ter. Eram leis camarárias. A lei, que eu acho que não mudou, continua a ser, em termos de captação de imagem em espaços públicos, é permitido permitida. qualquer tipo de... agora, as pessoas, eu posso fotografar pessoas, mas a pessoa pode-me dizer que não quer ser fotografada. Sim, claro, mas isso foi sempre assim, não é? Sim, Até- mas, por exemplo, nenhuma pessoa te pode dizer para apagar imagens. Eu penso que não no espaço pode, público, mas não já pode. me disseram o contrário, que há uma lei Não, muito antiga. não, e até pelo jurista, o Mas isso Mário. temos um especialista. É o Mário, Sim. pois, eu lembro. tive aulas Direito com de ele, imagem com que ele. dá um workshop no IPF E, por exemplo, sobre a questão do direito de imagem isso é- e nós podemos ir inscrever todos e Não, fazer o workshop. Mas já não é tão claro, Mas não é assim tão claro. a verdade é que Agora está claro, do claro. lado do poder sempre houve o poder de fazer as imagens, quer dizer, isto é uma questão também de poder e de controle, não é? Sim, mas é também uma questão tecnológica. Desde o porque início agora que a é mais- fotografia foi utilizada como um instrumento de controle e de poder. Sim, claro. A fotografia aparece, por exemplo, no bilhete de identidade por uma questão de controle das populações e Mas quando, agora- quando as cidades crescem se deixa de conhecer as pessoas, não é? Agora, A tecnologia veio ajudar muito a esse tecnologia controle, não veio é? ajudar. Nós sabemos hoje que qualquer coisa que nós façamos no espaço público podemos ser filmados. Aliás, eu tenho um colega que há tempos estava a almoçar com a mulher e com os filhos na varanda deles e apareceu um drone
ele mora ali ao pé do estádio de futebol, que eu não vou dizer o nome, mas apareceu-lhe um drone porque um vizinho estava a experimentar, comprou um drone e estava a experimentá-lo, quer dizer, ele estava a comer e estava a ser filmado por um drone e aquilo ia correr mal, não é? Portanto, porque ia correr mal, portanto, isto é uma coisa que nós hoje temos muito. E tens o Google também, o Google de vez em quando também se esquece e as pessoas aparecem, as pessoas também já aparecem. aconteceu. Eles têm algoritmos automáticos para apagar as pessoas, as matrículas, uma série de coisas, as janelas, mas há muita coisa que se apanha. Eu tenho uma coleção simpática. Já vi o meu armário eu tenho uma coleção simpática de fotografias tiradas do Google, não é? De screenshots do Google que são interessantes. Mas de facto nós vivemos imersos em imagens, vivemos imersos no controle e. Agora, o que é que nós fazemos com isto tudo? Com isto tudo, pois é, a questão é perceber. Nós estamos a criar um repositório de imagens cada vez há mais pessoas interessadas em fotografia, como tu próprio disseste, não é? Sim. Isso em termos cada dessa vez questão... as pessoas mais gostam de fotografia, dizem que gostam de fotografia, não é? Toda a gente gosta de fotografia, toda a gente gosta de imagem. Pronto, eu vou alargar para a imagem do vídeo também, ao cinema. E o que é que fazemos com isto quando toda a gente pode fazer um registro ou até... mais que o registro, pode-se fazer um trabalho de fundo. Mas a questão é que qualquer as pessoas pessoa dão pode cada fazer. vez menos atenção. Mais pessoas captam imagens, mas, e podemos falar por nós, damos menos atenção, somos bombardeados com as imagens e temos que distribuir aquela atenção. Não é? O que é que me interessa estar a ver 40 fotografias não sei de quem, sobre um assunto que não me interessa nada? Interessa-me ver sobre um determinado assunto, não é? E não sobre tanta coisa. Mas vês aquilo que não queres também, então estás sempre a ser bombardeado por aquilo que não queres. Quando vais à procura daquilo que queres, tens aquilo que não queres. A escolha é difícil. Antes o problema era chegar à imagem, hoje em dia é filtrar a imagem. É filtrá-la. O problema é uma das coisas que até tem a ver com pesquisa, e tu que és de arquivo sabes muito mais até do que isso, mas quando nós, na era pré-internet, a dificuldade era conseguir acesso à informação, chegar à informação. Claro. No caso da fotografia era chegar a ver, tinha que se comprar revistas caras, tinham que se, etc. Ir a exposições que eram poucas e livros que eram caros e não chegavam cá, só vindo não sei de onde. Hoje em dia é a quantidade de informação que se tem e conseguir filtrar e chegar àquilo que se quer. Portanto, eu acho que aqui a questão da fotografia, uma coisa que estavas a falar é para que é que serve a fotografia hoje? Quer em termos pessoais, quer em termos profissionais. Outra coisa é para que é que ela serve depois de tirada. Exatamente. Que tem a ver para mim cada vez mais com uma capacidade que as pessoas têm muito menos do que para fotografar, que é editar. Sim, pois, e julgar. É selecionar as imagens. E avaliar, porque hoje as imagens existem todas no ecrã e elas são todas iguais. E qualquer pessoa pode fazer uma exposição virtual com fotografias do Robert Frank, do Cartier-Bresson e suas lá metidas no meio. Quer dizer, para ela tudo aquilo se equivale, porque tudo aquilo são objetos de natureza semelhante. Sim, o suporte é o mesmo. Vivem ali dentro do ecrã. E se calhar, apesar de existir muita imagem, há muito pouca educação visual que permita às pessoas distinguir, perceber, entender os objetos que têm ali em frente, entender as diferenças, e se calhar uma das coisas em que é preciso apostar cada vez com mais força é na educação. Visual. Na educação visual do espectador. E isso acho que é uma coisa cultural, que é, aliás, não e cultural. Cultural. Devia começar muito cedo, devia começar isso era as crianças, não é? Isso é um dos papéis também que nós temos nas escolas de fotografia, que é educar de facto não só os que fazem, mas eles também são espectadores, não é? Eles também começaram por ser espectadores, não começaram por ser fazedores de imagens.